Graça e paz, amados de Deus, você está no seu nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um review desta obra de 232 páginas da editora Vida Nova. Isso, conflitos e questões polêmicas na igreja, de Donald Price, o organizador. Olha, um livro que eu já li todo e eu estava olhando aqui na minha biblioteca, eu vou ler de novo, hein? Estava revendo aqui algumas questões e eu percebi que eu não tinha essa obra aqui de review aqui. Então, estou fazendo aqui agora, muito interessante para você aí que cuida aí de igreja, você que cuida de uma congregação, você que está sendo preparado por Deus aí para assumir o ministério pastoral. Interessante essa obra, até para você mesmo também que tem curiosidade para saber o que significa isso, né? O que ele quer dizer com esses conflitos e questões polêmicas na igreja. Então, se você não é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Esse é o Ponte Teológico, se inscreva aí, ative o sininho da notificação. Sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. Dê o seu like e compartilhe este vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Isso, dê o like aí, comente, diga bom dia, boa tarde, só para dar uma força aí, um upgrade aí, para fortalecer o canal, tá certo? E se você que já está um tempinho no nosso canal aqui, você deseja ser nosso apoiador, abençoar este ministério mensalmente a partir de R$5. Aqui embaixo tem nos comentários o link do Apoia-se. Você vai poder entrar e estar abençoando o nosso canal, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades. Estará abençoando o nosso canal e vamos colocar você no nosso grupo de WhatsApp da família Point. Rapaz, é uma benção. Então, dá uma olhadinha lá, né? Porque o nosso propósito é alcançar uma meta financeira, que você vai ver lá na plataforma do Apoia-se, e começar a sortear livro de teologia todos os meses para os apoiadores. Tá certo? Então, vou mostrar para você aqui o sumário, depois eu vou ler um trecho dessa obra, uma pequena degustação, para você perceber como é que trabalha. Então temos aqui, prefácio da edição brasileira, Donald Price, introdução Mark Gallion, primeira parte, o lado bom do conflito. Tem lado bom? Ele diz que tem. Capítulo 1, Davi e Salomão, os dois lados do conflito. Capítulo 2, a tensão não é de todo ruim. Aí são vários articulistas, né? Quem vai escrever é o Speed Lewis, aqui é o Marshall Shelley e o Robert Mueller. Segunda parte, mantendo a serenidade. Capítulo 3, né? Confiança em meio às críticas. Quem escreve é o Marshall Shelley e John Sionka. Depois vem aqui o capítulo 4, a pregação de sermões polêmicos. Eu estava dando uma olhadinha aqui, achei muito interessante, né? É Edward Dobson. Capítulo 5, sobrevivendo na luta pelo poder. Meu Deus. Marshall Shelley. Terceira parte, entendendo o conflito. Né? Capítulo 6, os vários tipos de contendas religiosas. Speed Lewis, detectando as causas. O próprio Speed Lewis, ou Leas, né? Escreve. Capítulo 8, as 10 ocasiões mais previsíveis de conflito. Speed Lewis novamente. A quarta parte, casos especiais. Capítulo 9, restaurando um colega caído. Edward Dobson. Capítulo 10, quando a igreja está nas manchetes. Meu Deus. Tem muito isso, os escândalos, né? É um livro dentro do contexto dos Estados Unidos, né? Capítulo 11, reconciliando irmãos que brigaram. Edward Dobson. Quinta parte, a redenção do conflito, né? Capítulo 12, né? O alto custo do ministério. Marshall Shelley e Kevin Miller escrevem. E o epílogo é escrito por Mark Gallion. Assim, quando eu li uma obra assim, tratando do dia a dia, de detalhes, essas questões da igreja, eu separei aqui, antes de terminar aqui, eu separei um trechinho, vou ler para você aqui, capítulo 8, as 10 ocasiões mais previsíveis de conflito. Então, só concluindo o que eu estava falando, a gente percebe assim a maneira como eles trabalham, né, os americanos, é bem diferente da gente, né? Claro, né? Onde tem gente, onde tem crente, tem problema. Então, alguns problemas a gente pode se identificar, mas geralmente a gente não se identifica 100%. Por exemplo, nos Estados Unidos o pastor é contratado, irmão. O pastor é contratado, como se fosse uma empresa que contrata ali 2 anos, 3 anos. Se o pastor render, continua, como se fosse uma empresa. Se ele não render, se ele não produzir, usando o termo bíblico, não der fruto, ele é demitido, simplesmente assim. Então, isso é muito estranho, soa estranho para nós. Eu particularmente não concordo. Pastor contratado como se fosse um funcionário, não prestou, demite, manda embora. Não concordo com isso. Mas outras questões a gente pode avaliar. As 10 ocasiões mais previsíveis de conflito dizem que os pastores já aprenderam a não ficar desanimados na semana depois do Natal ou depois do Ano Novo. Esses domingos são tradicionalmente de frequência bem baixa. Fato. Eu gravo esse vídeo hoje, no dia 29 de dezembro. O pessoal some, fica distraído com as festas final de ano, verdade. Como vem logo depois de pontos altos no calendário eclesiástico, o pastor despreparado entra em desespero
se não está consciente desse comportamento que é quase infalível da igreja, em toda igreja. A gente fica triste, fica, né? Às vezes até chateado, mas toda igreja tem isso. E em algumas igrejas, mês de janeiro também, né? Que é mês de férias aqui no Brasil, não é o caso nos Estados Unidos. Muitas igrejas ficam vazias, o pessoal some de férias, enfim, tem isso. Do mesmo modo, o pastor estará mais bem preparado para os conflitos na igreja se souber quando é mais provável que eles se manifestem. Com certeza, todo pastor sabe que pode esperar conflitos na igreja. Eles têm feito parte da vida da igreja desde o primeiro dia. Mas dizer quando eles virão é outro assunto. E o pastor sábio deve estar atento para isso. Eu com 12 anos como pastor já percebi que sempre, de tempos em tempos, vem. Então a gente sempre tem que se preparar para o pior. Essa que é a verdade. Porque quando vem lascando, vem quebrando, vem estressando, vem fazendo a pressão subir, a gente ficar doente, tem isso. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existem 10 ocasiões mais previsíveis de conflito. Na Páscoa, aqui a Páscoa quase sempre é a época mais agitada do ano nas igrejas norte-americanas, supera até a época do Natal. Geralmente durante a quaresma a igreja organiza mais programas e cultos e a frequência cresce. Tudo isso gera mais estresse e tensão. Olha, você pode parar o vídeo para ler o que ele vai falar sobre Páscoa. Uma página só, aqui ó. Depois vai falar sobre 2 lá. Campanha de arrecadação, época de orçamento. Igrejas quando estão em campanha para arrecadar, pode ser um período de conflito, de tensão, segundo aqui os autores. Olha lá, ingresso de novos colaboradores. Isso talvez não seja a realidade da sua igreja, mas na igreja americana ele diz que é um momento difícil. Mudança no estilo de liderança, quando muda de pastor, o próprio pastor muda a visão da igreja, a igreja não era célula, agora vai implantar célula, muitas vezes os membros mais antigos, a maioria ou uma minoria não aceita. Interessante, né? Se você quiser parar o vídeo, vai lendo mais detalhes. As férias do pastor. Rapaz, por que seria isso, né? E aqui ele vai dar detalhes. Você para o vídeo aí para você ver o que quer falar, por que tem isso. Mudanças na família do pastor. Um pastor dedicou durante anos a maior parte de sua força, atenção à igreja, que acabou se acostumando com essa semana de 70 a 80 horas. Quando a filha do pastor chegou à adolescência, os dois começaram a ter mais desentendimentos. Ela começou a ir mal na escola, o pastor fica preocupado. Ou seja, problemas familiares do pastor. Mais pais da nova geração da igreja. A igreja muda, né? A cultura. O pastor tem que estar atento, o líder tem que estar atento às mudanças. O término de uma construção. Para iniciar, concluir, terminar, pode trazer estresse. Perda de membros da igreja, olha só. Isso é motivo de problema, é um problema. E aí, termina aqui. E o 10º lá, aumento no número de membros. Pode ser. Aí eu achei interessante aqui que ele fala sobre os tipos de igreja. A exemplo de outros, eu classifico as igrejas em 4 tamanhos: familiar, pastoral, de programas e empresarial. Aqui, tamanho pastoral. Não, tamanho familiar lá. São igrejas, essa igreja tem uma frequência média de menos de 50 pessoas no culto de domingo. Tamanho pastoral aqui, de 50 a 150. A minha igreja aqui, somando com as crianças, dá em torno de 120, quase 130 pessoas, contando com as crianças. Então eu posso dizer que a minha igreja aqui, a Igreja Nova de Araruama, Rio de Janeiro, é uma igreja já, sem dúvida, já pastoral. Igreja familiar, tem problema? Tem, mas é bem menor o estresse. E aí fala que existe a igreja de programas. Aqui, uma igreja desse tamanho tem entre 150 e 350 frequentadores no culto de domingo. Geralmente são igrejas que já tem pastor auxiliar, né? Já tem vários tipos de grupos. O pastor já divide em célula, porque já fica difícil pastorear na igreja grande assim. Já é uma igreja de médio porte, que a gente costuma dizer também, né? E ele classifica também a igreja de tamanho empresarial. Essas igrejas têm mais de 350 frequentadores no culto domingo, igreja de 500, né, 1.000 membros. Tudo é gigante, né? Tanto a arrecadação como as despesas. São igrejas que têm lá também empresarial. Tem funcionários, tem dívida, tem que pagar, assinar carteira de funcionário. Lá é comum que surjam células, grupos, ministérios especiais, até igrejas de tamanho pastoral dentro da igreja,
de tamanho empresarial. O pastor se torna um símbolo que une toda a igreja. Pois é, não tem como pastorear fisicamente, né? Uma igreja de 500, de 1000 membros. Muito interessante esse livro, pessoal. Diz para mim se você conhece, se você tem, né? Muito interessante. Eu já li esse livro alguns anos atrás. Já li todo ele e eu estava dando uma olhadinha aqui, meus olhos bateram nele. Acho que é de Deus. Depois de alguns anos, eu vou reler e refletir sobre algumas questões aqui. Deus abençoe. Compartilhe aí o nosso canal. Seja nosso apoiador. E até a próxima.